Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje recebe o gestor da Associação Celebreiros, uma ONG que tem como missão fortalecer valores da cultura brasileira por meio de ações inovadoras nas áreas de educação, desenvolvimento social e arte, visando um futuro melhor para todas as gerações. Fundada em 1999 aqui em São José dos Campos. A Celebreiros já atendeu mais de 50 mil pessoas, em especial crianças, adolescentes e jovens. Está curioso para saber qual é o trabalho desenvolvido pela ONG? Então acompanhe agora o nosso programa. Com a palavra, Júlio Sunhe. Quando nasceu a Associação Celebreiros e qual o seu objetivo? A Celebreiros, ela nasceu em 1999, oficialmente, legalmente em 99. Ela nasce de um movimento que chamava-se Celebração ao Renascimento da Poesia e da Arte, que era um movimento que o pessoal fazia ali na antiga Praça Afonso Pena, onde tinha o Pinicão, o saudoso Pinicão, que era, para quem não conhece, era um teatro de arena, que tinha onde virou um chafariz agora. E daí a gente fazia, não só lá, também na Praça do Sapo, em outros locais, e eram apresentações de música, teatro, poesia, para as pessoas na rua. Então nasce desse movimento. A partir disso, o pessoal entendeu que era importante ter um CNPJ, então o movimento nasceu acho que em 96, 95, e em 99, com o CNPJ, vira a Associação Celebreiros. A ideia é trabalhar cultura, arte e principalmente educação, para as periferias, para as pessoas que vivem em alta vulnerabilidade social, e está fazendo dando esse apoio ao poder público, dando esse apoio à sociedade nesse sentido, com um olhar mais humanizado, trabalhando muito o ensino não formal, dando uma força para o ensino formal e trabalhar comunidades. Quais são os principais projetos desenvolvidos pela Associação Celebreiros? A gente tem vários que a gente já fez, Eu acho que vale assim, vamos falar dos Jovens Protagonistas, que é um grande projeto que rodou vários estados aí, várias cidades de São Paulo e vários estados do Brasil. Os Jovens Protagonistas, ele nasce de uma oficina que a gente trabalhava dentro da FEBEM, antiga FEBEM, atual Fundação Casa. Então, trabalhando com os jovens lá, a gente percebeu que era muito legal trabalhar com eles, só que quando o adolescente já está na FEBEM, já está na Fundação Casa, ele já foi tragado, de certa forma, já teve a mãozinha do crime ali, É necessário trabalhar dentro? É. Só que a gente também entendeu que era necessário a gente trabalhar antes, para tentar pegar o jovem, aquele jovem com aquele poder de liderança, com aqueles potenciais maravilhosos que todos os jovens têm, e mostrar para eles, olha, tem um outro caminho, e estender a mão para esse jovem, porque muitas vezes nas periferias, você tem a escola que às vezes não tem pela quantidade de alunos, não consegue dar aquela atenção para aquele jovem, e às vezes também fecha um pouquinho a porta, não consegue entender aquela liderança. O crime já não, o crime estende a mão. Então a nossa ideia também era estender a mão para que esse jovem pudesse despertar seus potenciais nesse projeto. Então a gente foi para as escolas públicas de São José, inicialmente ali na Maria Amélia Wakamatsu, no Campo São José. E a partir daí nasceu os Jovens Protagonistas. Os Jovens Protagonistas é um projeto que trabalha com crianças e adolescentes de alta vulnerabilidade social, trabalhando principalmente o audiovisual, mas também alguns elementos da arte e educação, um pouco de teatro, música, poesia, entre outros. A gente tem hoje ainda o Educom Lab, que é uma plataforma de ensino audiovisual à distância, que qualquer pessoa pode entrar, depois a gente vai falar sobre ele. A gente também tem um projeto que a gente está iniciando agora, uma nova versão dos Jovens Protagonistas, que é o Jovens em Ação Sustentabilidade. A gente tem o Jovens em Ação Cidadania, que também vai trabalhar audiovisual, mas
O sustentabilidade ele vai pensar também no meio ambiente, com horta, com compostagem, não só com as crianças e adolescentes, mas com toda a comunidade, com as famílias, né? A gente tem um projeto que é o grande, acho que é o grande projeto que a gente está agora inserido, que é o Polo de Economia Criativa, né? Então a gente está com o Polo de Economia Criativa do Vale, né? Que é um galpão que a gente está lá dentro da Tecelagem Paraíba, ali no complexo da tecelagem, que é para estar trabalhando toda a parte de produção cultural, né? Desde o audiovisual, cinema, TV, né? Mas também trabalhar com os artesãos, também trabalhar com as pessoas, com os fazedores de cultura, com os fazedores de economia criativa, capacitando, dando informações, dando suporte. A ideia é a gente fomentar também, tecer uma sementeira, né? Semear ali para que nasçam vários produtores aí culturais, né? Para a gente poder fomentar aí a economia criativa no Vale. Canalplural.tv também no streaming, que a gente trabalha aí com as produções dos jovens no canal e com a produção da sociedade, da comunidade, principalmente aqui da região, né? Mas tem também algumas produções de outros locais dentro do canal. A gente está agora com um projeto também que é bem bacana, que é o Game Cidade Adentro. Não é só em si você aprender a fazer jogos, a fazer games, mas também pensar na cidade, que vá mostrar um pouco da cidade, mostrar quais são os lugares, os locais, né, os aparelhos que temos públicos ou não públicos, né, que possam ser acessados. Então a ideia é compor um game, mas um game que traga toda essa parte da cidade mesmo em si e essa coisa da ocupação da cidade. E para ter um game que as pessoas entendam que todos fazem parte, né? Então acho que esses são alguns projetos que estão em andamento hoje, né? A gente tem alguns programas de TV com os jovens e sem os jovens que a gente está voltando agora a produzir para colocar no canal. E que, se eu não me engano, é isso, se não me falhou a memória aí. O que é Educomunicação e como é a sua contribuição para a formação educacional? Bom, Educomunicação, tá bom? Da onde vem essa palavra, né? Que eu lembro quando a gente começou esse trabalho, eu era da arte e educação e eu era do teatro. Então pensa um ator, né, que trabalhava com audiovisual, claro, e com rádio, bastante com rádio. Veio essa palavra e falei, nossa, o que é isso, né? A Educomunicação, ela é uma ramificação, vamos pensar assim, é uma união da educação e da comunicação, né? Porém, dentro da comunicação, com outro sentido, que eu acho que aqui, talvez na TV, aqui seja um pouco mais parecida, que é uma coisa mais horizontal e não vertical. Não tem o editor-chefe, não tem o dono que vai mandar fazer aquela pauta, que vai mandar fazer aquele roteiro e que você vai ter que ter aquela tendência ou não de um lado ou de outro. É uma coisa que os jovens vão poder falar o que eles acham bacana de falar. E quem define isso são os jovens. É claro que tem a colaboração, é o educador um pouco como mediador de conhecimento, mediador de potenciais. Ele vai passar técnica, vai passar todo o conteúdo necessário, mas também ele vai ser um mediador ali. O que a gente vai falar? Né? Vamos conversar sobre isso? Claro, existem pautas sugeridas? Existem. Mas mesmo as pautas sugeridas dentro da Educomunicação, quem vai criar o roteiro vai ser o jovem, vai ser o adolescente. E não só jovem, adolescente e criança, mas também os adultos, né? A gente trabalha com muita comunidade, com muita gente de 50, 40, 60, 70 que também fazem os cursos. E eles vêm e vão produzir o que eles acham, o que será que falta na mídia, o que o jovem quer escutar ou o adulto que não tem na grande mídia. Né? Então essa é uma ideia, né? E quebrar, principalmente quebrar esse estigma que, por exemplo, eu como ator eu tinha, que é muito difícil fazer TV, que é muito difícil fazer rádio. Então eu primeiro fui para a rádio, que daí eu aprendi a editar, eu falei, consigo mexer, consigo começar, mas para o vídeo eu acho que eu nunca vou conseguir editar, eu nunca vou conseguir fazer porque é uma coisa muito difícil, que é uma coisa que eu acho que a academia às vezes traz, né? Olha, você tem que ter esse diploma para você trabalhar, porque senão você não pode trabalhar como produtor audiovisual.
E você, depois que você começa a fazer, você descobre que não é difícil. Tem, né? Tem suas técnicas, tem suas dificuldades, mas é uma coisa que é acessível para todos, né? Então a ideia é quebrar esse estigma e que todos tenham acesso à comunicação, a produzir conteúdos, né? Eu acho que nesse meio tempo começou a crescer o YouTube, né? Desde quando se pensou em educomunicação, que foi, acho que, uma plataforma, e hoje outras plataformas, que ajudaram também a democratizar os meios de comunicação. Então, a ideia é democratizar a comunicação e também trabalhar a horizontalidade nas relações de poder, nas relações pessoais, né? Eu trago uma coisa do teatro dentro das nossas oficinas, que é trabalhar em roda de conversa, que é uma coisa de teatro de grupo, que a gente senta, você vai falar o que você não gostou de mim, o que eu gostei para eu manter, o que eu tenho que melhorar, e um vai falar, outro vai falar, e todo mundo falar, e todo mundo ter a voz, né? Então, difere da educação nesse sentido, às vezes, porque a voz não fica só na mão do educador, do professor, mas fica na mão do grupo, né? O educador mediando, mas o grupo também tendo a sua fala, tendo o seu posicionamento, né? Cada um fazendo uma parte do gomo da laranja. Eu acho que é mais ou menos isso a ideia, a perspectiva da educomunicação, tá? Para trabalhar nas escolas e ajudar nesse sentido todas as matérias do ensino formal, que a gente pode trabalhar fazendo vídeo, fazendo rádio, fazendo fotografia, né? De vários formatos aí audiovisuais aí para que possa se passar alguns conteúdos de forma mais orgânica, acho que um pouquinho mais legal para os jovens. Nesse primeiro bloco, vimos quais os impactos das atividades da Associação Celebreiros no desenvolvimento das crianças e adolescentes e aprendemos o que é a educocomunicação. Após o intervalo, vamos saber mais sobre as atividades da ONG, por meio dos projetos Jovens Protagonistas e EducomLab. É daqui a pouco. Com a Palavra está de volta. Neste bloco, vamos descobrir mais sobre o trabalho da Associação Celebreiros, que por meio de oficinas de audiovisual promove a multiplicação de conhecimento a partir das melhores práticas socioeducativas. Com a palavra, Júlio Sunia. Como funciona o projeto Jovem Protagonista? Olha, os Jovens Protagonistas, né? Ele funciona de que formato, né? A gente tem um formato dos workshops que a gente vai nas escolas, né? Municipais e estaduais, né? Principalmente, mas não impede que a gente também trabalhe numa escola particular, que é um workshop de 3 horas para estar inserindo o mundo audiovisual, o universo do audiovisual para o jovem e para ver qual é aquele jovem que desperta o interesse em dar continuidade. Porque muitas vezes a gente começa um curso, vamos lá, abre 50 vagas. E terminam 20. Por quê? Porque os outros 30 não entendiam qual é o processo, não entendem o processo educomunicativo também, porque eles querem alguém mandando neles muitas vezes. Estão acostumados com essa dinâmica, né? Eu sentia muito isso no começo do trabalho. Depois você vai aprendendo a como lidar para que eles não sintam, que seja uma coisa mais orgânica para eles sentirem, né? E nesses workshops e também nas oficinas semanais, a gente trabalha os diversos gêneros audiovisuais, radiofônicos, formatos, os planos, movimento de câmera, trabalhar a edição, né? Tentamos sempre usar alguns softwares livres, né? Nem todos são, e quando querem aprofundar, beleza, vamos para o Adobe Premiere Pro, vamos para outras coisas, né? Para outros softwares, né? Mesma coisa com o rádio, né? Eu gosto muito nas oficinas. Então, no workshop você trabalha isso. E uma produção. Então, mescla um pouco de conversa, um pouco de... A gente sempre começa com um jogo teatral, para fazer um quebra-gelo, para eles se comunicarem. Roda de conversa, um pouco de conteúdo dos formatos, gêneros audiovisuais e algumas coisinhas. E depois eles vão para a produção. Divide-se em grupo e cada grupo produz alguma matéria, né? Alguma coisa audiovisual. Eles vão trabalhar, né, são vários educadores, eu não atuo dentro do projeto, mas como educador. Mas eu gosto quando eu estou começando pelo rádio. Esse é um formato que a gente faz nas oficinas.
Aonde as oficinas acontecem? Né? Elas acontecem em diversos locais, né, instituições. Hoje a gente tem um grupo atuando na Fundas, né? Vamos ter outros grupos em outras unidades da Fundas. A gente tinha um grupo semanal na nossa sede. Agora, como a gente está mudando de sede, de local, a gente vai ter na nossa sede lá no Novo Horizonte, na Praça 1º de Maio. É uma parceria que a gente tem com a Diocese, né, com a obra social Frei Galvão, tá? E eles vão estar vindo para lá também. Então vai ser aberto para que os jovens possam fazer. Tem agora também que vai estar rolando junto com os jovens protagonistas, os Jovens em Ação Sustentabilidade, que é como se fosse um upgrade dos jovens protagonistas, né, que vai trabalhar bem inserido dentro do meio ambiente. Então vão ter oficinas pensando nessa parte ambiental e oficinas pensando nessa parte de horta comunitária e de compostagem. Dentro dos Jovens em Ação e dos jovens protagonistas, a gente trabalha muito a parte da temática da ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A partir da ODS 7, que é da energia limpa e sustentável, e daí a partir disso a gente joga, né, depois que o jovem já teve essa formação, e daí vamos para a parte do Festival de Curtas, né, que daí eles vão produzir os seus curtas em diversos formatos, tá? É documentário, é entrevista, é ficção, é desenho, do jeito deles, para colocar o ponto de vista em relação àquela ODS. Então, há alguns anos, a gente trabalha em cima dos ODSs. Quando nasceu o EduComLab? O EduComLab, né, ele nasceu em 2015, a gente iniciou ele em 2015, não, 2013, 13. Tá? Ele é uma plataforma de ensino à distância. Né? O que a gente entendeu? Que a gente não conseguia ter lá 500 jovens participando, porque a gente não tem perna, né, e não tem verba para poder atuar com todos. Né? Então a gente entendeu que era importante a gente ter uma plataforma de ensino à distância. Né? Como é que ele foi feito? Isso é legal. Daí a gente vai voltar para aquela parte da educomunicação. Os jovens, em parceria com alguns roteiristas também, criaram as aulas. Então são 8 videoaulas, né? São 8 videoaulas que tem, eu apresento junto com a Bonani, né? Com a Ana Flávia Bonani, que era uma adolescente, agora já é uma jovenzinha, né? Que era uma adolescente, e toda a equipe, 70% era de adolescentes, que eram formados por nós, e alguns técnicos, né? E algumas pessoas formadas em audiovisual, que já eram da produção audiovisual. Então, ele tem uma cara muito jovem, né? Tem brincadeira, tem um monte de coisa, e passa todos nessas 8 videoaulas. Cada videoaula tem de 8 a 10, 12 minutos. A gente vai passar por todos esses temas que eu falei que a gente trabalha nas oficinas, que é os gêneros, formatos, planos, todas essas coisas, né? A edição, como fazer produção, não falei, a gente trabalha a produção também, não falei no outro bloco, mas a gente vai trabalhar a produção também, como é que faz, como que tem que fazer, e eles podem acessar gratuitamente, né? E a plataforma é aberta, o tempo todo está aberta, tá? Ela não fecha, ela sempre está aberta. E a gente já formou, acho que com ela, uns 1.500 jovens. Quando a gente lançou pensando em pegar aí algumas cidades do Vale do Paraíba, uma coisa bem simples. E a gente lançou ali, colocou no Facebook, lançou na internet. Quando a gente foi ver, a gente tinha 16 estados participando, mais de 500 jovens participando na primeira edição que a gente fez, né? Então foi bem bacana, foi até um susto pra gente. Nossa, quanta gente pôde participar, ver e quantas pessoas tiveram interesse. Hoje, depois da pandemia, a gente percebe que assim, as pessoas estão meio cansadas de ensino à distância. Né? A gente deu um upgrade nessa plataforma, eram 8 videoaulas, agora a gente inseriu mais 6 workshops gravados, de 1 hora cada workshop, e com uma ideia aí de trabalho de 3 horas em casa. Né? Que são daí para quem quer aprofundar essas 8 videoaulas. Então eu gostei e tal, então vou querer, como é que faz roteiro? Como é que eu faço uma edição na Adobe Premiere? Como é que eu faço, que eu penso na produção? Como é que eu trabalho a sonora? Né? Todas essas coisas. Então são um pouco mais pesado, assim, digamos assim, né?
mas eles podem acessar. Fez as 8 videoaulas, o certificado já sai online, gratuito, e é isso. Eu acho que o EducomLab, acho que é isso mesmo, educomlab.org.br. Quantos documentários já foram produzidos e onde pode ser visto? O canal do YouTube é Jovens Protagonistas, a gente tem umas 200, 210 produções. Mas, de repente, às vezes tem festival que tem 30 produções em um, mas eu estou contando só um lá no YouTube, mas tem 30. Eu acho que a gente já deve ter feito mais de 500. Acessível tem 200 e poucos. Tá? E a gente passa muito também no Canal Plural. Então, canalplural.tv, que é o streaming que qualquer pessoa pode entrar de qualquer computador, celular, ele tem aplicativo também, você pode descer e ficar olhando. Clicou, sempre tem produção nossa ali rodando no canal também. O Com a Palavra vai para um breve intervalo e na volta você vai conhecer mais detalhes sobre o trabalho da Associação Celebreiros. É logo mais, não perca! Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre o trabalho da Associação Celebreiros, uma ONG que atua diretamente com crianças e adolescentes, potencializando talentos por meio da educação com o uso de tecnologia e recursos audiovisuais. Confira agora como os cursos oferecidos agregam oportunidades na vida dos participantes. Com a palavra, Júlio Sunier. O que o curso de audiovisual pode agregar na vida dos jovens? O que o curso pode agregar? Eu acho bacana a gente pensar assim. Todo jovem e toda pessoa tem seu potencial. Isso é essência do ser humano. E eu acho que o curso ele vem para despertar o potencial, para o jovem e ele entender que ele pode ser protagonista da vida dele, que ele é cidadão de direitos e deveres, mas que também tem os direitos, porque eu acho que a gente cresce aprendendo os deveres e não sabe do direito. Eu sou uma pessoa que eu me formei em direito, então eu não sou advogado porque eu não tirei OAB, mas eu sou bacharel em direito. Eu achei uma faculdade maravilhosa, porque eu aprendi muita coisa que eu não tinha noção que a gente tem direito. A lei brasileira é linda, maravilhosa. Infelizmente as pessoas querem cerceá-la, Então quando ouvirem aí vamos mexer em alguma coisa? Não deixem, porque a lei é maravilhosa. Mas tudo bem. Então a ideia é o que a gente transforma na vida desse jovem, Então um jovem, a gente fez um levantamento alguns anos atrás de um grupo lá de acho que uns 100 jovens que tinham passado pelas oficinas. 90 a 95% desses jovens foram para a faculdade. E desses 90, 95, praticamente 99% é o primeiro da família a ir para uma faculdade. Então, a gente transforma... todos foram para o audiovisual? Não foram para o audiovisual. Uma é fisioterapeuta, outra fez biologia marinha, outro foi para outros ramos, Alguns, claro, ficaram no audiovisual, sim. E a gente percebe que a gente mudou, que a gente trouxe uma outra perspectiva de vida para ele, que não a perspectiva de um trabalho talvez diferente, que não tenha academia por trás, mas que a gente mostrou uma perspectiva de mundo que na realidade da família e muitas vezes na realidade da comunidade não existia para ele. Ele não conseguia vislumbrar isso. Então eu acho que esse é um papel fundamental do projeto. Mostrar, segundo, dar voz ao jovem. Ele poder saber que ele sabe, que ele tem a voz dele, mas ele entender que ele vai ter que escutar o outro. Então essa dinâmica da roda de conversa é muito importante para trabalhar a comunicação. Então acho que isso também é um ponto forte demais do projeto. Trabalhar a comunicação, porque em qualquer ramo de atividade trabalhista, comercial, ele vai ter que se comunicar com a sociedade. E ele vai ter que aprender a ouvir. E ele vai ter que aprender a falar. E ele vai ter que aprender a lidar com as diferenças. Hoje, no mundo atual, as pessoas não estão sabendo lidar com as diferenças. A gente percebe muito no Brasil e muito no mundo. Que é uma coisa que eu sempre soube lidar. Eu tenho um amigo que eu já trabalhei no presídio.
né, como voluntário. Então eu tenho um amigo meu que é presidiário, ex-presidiário, eu tenho um amigo meu que é dono de empresa, que é CEO. Então você tem que saber, um é X, o outro é outro X dos partidos, né? Uma religião, outro esporte, e as pessoas não sabem lidar, e a gente trabalha muito com isso. E lidar, não, mas espera aí, eu quero fazer um formato de documentário. Não, mas eu quero fazer ficção e eles estão no mesmo grupo. Não, mas por que a gente não coloca um pouco de documentário e para contar esse documentário a gente não coloca um pouco da sua ficção? Ah, pior, dá para fazer, né, não sei o quê. Aí começa a lidar. E eu gosto muito de trabalhar isso, eu focado em cima dos educadores agora, muito em cima de dividir as turmas em formatos que nunca sejam o mesmo grupo, para todos aprenderem a conhecer todos, se comunicarem com todos e aprenderem as diferenças entre eles e aprender a lidar com a diferença. Então a gente acaba trazendo esse jovem para o mundo. Né? Olha, o mundo tem aí suas perspectivas boas, tem o seu lado ruim, vocês vão ter que lidar com diversas coisas, né? Não é só um sonho, mas o sonho vai ser realizado, só que você vai ter que passar por diversas fases, né? E saber lidar com todo mundo. Eu acho que esse é uma coisa bacana que a gente leva aí para impactar as comunidades e principalmente a vida daquele jovem. Tem alguma história em especial de mudança de vida destes jovens? Tem um case aí de sucesso? Ó, temos aí vários, né? Vou começar um pela Nívia. A Nívia é a nossa jovem, ela está desde o primeiro projeto que eu citei lá no Campo São José, Maria Amélia Alcamates. Acho que ela tinha 10 anos de idade, ela está com 25, tá? A Nívia foi uma jovem, fez workshop, fez a formação dos jovens protagonistas. Depois ela já começou, ela entrou estagiando, teve uma época que a gente tinha uma bolsa, auxílio aí de meio salário mínimo para os jovens produzirem, que foi uma época que a gente produziu muito conteúdo, né? Tinha uma equipe de profissionais junto com os jovens, então era uma mescla muito boa. Ela passou por essa fase, depois ela virou nossa produtora, nossa coordenadora e hoje ela é nossa diretora. Então ela é diretora da instituição, ela é nossa diretora administrativa e vice-presidenta também. Tá? Então ela faz parte dessa organização, ela está fazendo gestão pública, faculdade, né? Ela não sabia aonde ir, ela falou, vou fazer por gestão porque ela está cuidando da gestão da instituição. Então ela entendeu que era muito importante ela estar cuidando da gestão. Então a Nívia Cruz é um case de sucesso, ela está aqui sempre com a gente e ela faz parte. Né? Outro case de sucesso, de repente, o Gabriel. O Gabriel, né, é como se fosse meu sobrinho, né, ele sempre brinca, ô tio, como é que você está? Ele também, da mesma primeira turma da Nívia, ele tem diversos problemas familiares, né, os mais infinitos aí, mas ele fez todo o curso, passou pela formação, produziu muito com a gente e passou numa federal no Rio Grande do Sul para fazer designer gráfico, mas muito voltado também para o audiovisual. E a gente sempre foi ajudando o Gabriel, né? Porque às vezes ele tinha alguns problemas financeiros, algumas coisas, e a instituição foi ajudando. E hoje ele é um jovem formado, está bem empregado numa produtora de audiovisual. Então você vê que assim, valeu a pena todo o esforço que a gente fez e a gente conseguiu ver que lá na ponta chegou o recado. Né? Então, são cases, a Ana Flávia Bonani, a Ana Flávia também, que ela desde o começo da formação, hoje é uma atriz, produtora cultural, teatral, tinha sua produtora audiovisual também, que o pessoal agora meio que está se desfazendo, mas com a própria produtora, entrou na Federal da Bahia para fazer artes cênicas, então é bem bacana, assim, tem milhares, assim, são muitos, a gente tem menino que está fazendo mestrado no ITA, que é o Vitor Pugliese, lá de Caraguá, tá? Um menino cabeção. Como funciona o Festival de Curta, promovido pela associação? O Festival de Curtas, a gente joga um tema para os jovens, né? É aberto principalmente para quem faz o curso, mas é aberto para toda a comunidade. Então a gente fez um festival alguns anos atrás que pessoas que venceram eram de Brasília. Né? Então gente do Brasil inteiro participa. Né? A gente coloca hoje, a gente está trabalhando há alguns anos muito na temática dos ODSs.
Ponto, e a gente fixa, ó, é o ODS 7, é o ODS 10, é o ODS 14, é o ODS 12. Vamos lá, vamos fazer produções pensando na redução das desigualdades e eles produzem diversos formatos. Após conclusão do curso, os alunos continuam recebendo orientações da associação? Quando acaba o curso, eles continuam, a gente nunca perde contato, né? Acaba que a ideia, desde o começo, é que a gente nunca perdesse nenhum, né? Que ficasse sempre com a gente, mas aí a gente vai perder para uma loja que gostou da comunicação dele, a gente perde para a faculdade, que ele vai fazer em outra cidade, né? A gente vai perder, mas a gente nunca perde o contato, né? Então, professor, eu estou precisando pensar qual é aquele software, que software a gente usa, posso estar sendo voluntário, posso estar ajudando nas aulas, o que eu faço com isso? A gente sempre está dando suporte. Então, a gente não quebra o vínculo. O vínculo, ele precisando, a gente está junto. E quando a gente precisa deles também, a gente chama. De onde vêm os recursos para a associação? A gente participa de muitos editais, né, públicos e não públicos, certo? A gente tinha um foco muito grande nisso, né? Tinha e tem, né? Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então tem editais de verba direta deles e tem editais que a gente passa, só que a gente tem que captar. Aí a gente vai para a EDP, vai para o Instituto EDP, hoje a gente está com 2 projetos com a EDP, estamos com um projeto da Petrobras também, que daí é um edital público da Petrobras, nacional, que a gente consegue captar. A gente agora está tentando fazer alguns convênios também com algumas prefeituras, porém a gente não tem efetivamente nenhum, mas a gente está se organizando para que a gente possa entrar nesses convênios, né? A gente participou de alguns, só que por conta de não ter uma ou outra certificação, que são certificados municipais de assistência social e outros assim, a gente não entra, né? Tem algumas coisas federais que ajudam a não pagar imposto, que daí a gente pode entrar no edital, né? Porque às vezes a quantidade de imposto é tão grande que a instituição que não tem esses benefícios fiscais federais, você não consegue entrar, não fecha a conta, né? Então a maioria da verba, 99%, vem daí. Agora a gente está com uma plataforma dentro do nosso site, da celebreiros.org, tá? Que a gente pode receber doação. A gente ainda não recebeu nenhuma doação. Acho que tem 10 centavos que a gente colocou ali para poder ver se dava certo, tá? E pode doar através do site, para as pessoas que quiserem, né? E a gente vai estar começando a se organizar também para entrar para mexer com a nota fiscal paulista e tal, para a gente poder ter alguns fundos, porque a gente fica muito dependente de edital, né? Então, caminha com as próprias pernas, a gente caminha com as próprias pernas, porém, sempre tendo que correr atrás o tempo todo para que a gente possa ter alguma verba para nunca parar. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara pelo canal 7 da NET e pela Vivo TV no canal 9. Para rever os programas, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!